Bom dia, boa noite, boa tarde, ótima madrugada. Ué, mas por que você inverteu, colocou a noite na frente do dia? O dia? Por quê? Nós estamos falando de um arcano que representa as coisas, os acontecimentos noturnos que vão gerar semente para o seu dia a dia. Isso representa o quê? Gravidez, meus queridos. Essa carta é especificamente relacionada a isso. Gravidez. Quer dizer que só vai falar de gravidez? Não. Vai falar de projetos que são amadurecidos, são colocados dentro de um útero para que vão eclodir no momento devido, na noite, tá? Essa é uma carta que pede para que o seu consulente ou até mesmo você tenha mais contatos, momentos acordados, fora da cama, de reflexão, para que quando amanhecer o dia você possa olhar de uma forma mais não infantil, só que jovial, perfeito? Por isso que existe uma criança ao fundo da imagem sentada em um cavalo branco, o mesmo cavalo que representa a morte, porém é um cavalo que é mais jovem, tá? Então, ou seja, vivenciou as experiências. Por isso que lá atrás, lá o arcano da morte, ele não vê, a gente não vê o olho, só vê o vermelhão, né? Só vê a ação. Por quê? Ele conhece tudo, já viu tudo e não cai mais no conto do vigário, não cai mais do cavalo, né? E aqui já tem um olhar olhando, aprendendo a observar. Se lá no diabo existia um olhar de caça, de predador, veja que nessa carta o olhar não é de predador, é um olhar de presa, né? Porque os olhos são mais afastados. Todas as pessoas, todo consulente que você vê que ele tem uma visão mais fechada, assim, focada dentro do que está apresentando para você, são líderes, são caçadores. Já aquelas pessoas que têm um olhar um pouco mais distorcido são caça. Por isso que geralmente essas pessoas não existem em cargos de liderança, de alto poder, etc, etc. Por quê? Quer dizer que são melhores ou piores? Não, são de tônicas diferentes. Então, se você pega um consulente que é mais desse estilo de caça, jamais você pode trazer uma consulta um pouco mais calorosa, uma consulta mais rodeada de movimentos ou de tonalidade de voz mais forte. Você deve abraçar, acariciar, no sentido de trazer palavras que vão representar carinho, sutileza, etc, etc. Já para caçadores, quanto antes você entregar o que a pessoa quer, melhor, e em consequência, seja parceiro. Traga sociedade para essa consulta, ou seja, você vai fazer sociedade com essa pessoa? Não, traga respostas rápidas e dinâmicas e principalmente mais pessoas para o convívio dela, para que ela possa ter o domínio dentro daquilo que ela deseja, tá? Dentro de relação é exatamente essa intenção de algum dos dois lados, ou ter um casamento, ou ter filhos, ou especificamente uma união onde há um domínio de alguma parte, o que pode ser algo tendencioso ao negativo, se não houver um casal em que realmente está no mesmo propósito, um casal que realmente errou de ambas as partes, mas se une. Os dois se tornam caçador e não presa e caçado, tá? E não presa e caçador. Por quê? Porque aí vai ter uma relação bastante perturbadora, uma relação repleta de problemas. E geralmente qual é o sentido da mulher? Ela está vivendo uma relação frustrada e quer logo encaixar um filho para segurar o marido. Você não deve auxiliar a sua consulente ou consulente agir dessa forma. Deve primeiro ser estruturada essa relação para que possa ter aí sim um caminho, um berço para que essa criança possa chegar e em sequência traga felicidade realmente para essa família e não somente mais perturbação. Tá, e qual é o sentido do cavalo dentro disso? Por mais que as coisas estejam em um sentido que você, naquele momento, está sendo diagnosticado como caçado, você deve ter a maleabilidade da vida, você deve ter a adaptação, que nós já falamos, mas principalmente saber correr com a onda. Veja que tem um pano junto lá. Isso é o quê? O primeiro indício que você pode ser um imperador ou uma imperatriz. Você pode ser alguém que vai dominar a sua vida ou vai ser a vida inteira sendo jogado para lá e para cá ou agindo como louco. Saiba dominar a sua vida porque o sol sempre brilha para aquelas pessoas dispostas ao novo, dispostas ao acontecimento. E por isso que os girassóis estão lá atrás florescidos, né? O girassol ele sempre acompanha o movimento do sol. Então o que acontece? Você deve sim chorar de noite, se espernear de noite, mas ao mesmo tempo
tempo em que chegou 6, 7 horas da manhã, você deve agir. Coloca um sorriso no rosto, independente do que for, faz a coisa acontecer, porque é sua mente que vai ou te perturbar ou te elevar ainda mais. E aí você tem experiências não somente para compartilhar com outras pessoas, mas fazer que a sua descendência seja realmente uma descendência digna, né, de autoridades aí, perfeito? Então, esse é o intuito que você deve trazer para o seu consulente. E repare que existe um muro, né? Esse muro são especificamente as limitações ou todos aqueles ciclos de 7 anos que você vivenciou na sua infância e, em consequência, vida adulta, né? É um momento em que muitas vezes você se limita ao passo adiante por colocar sempre alguma dor do passado ou colocar em xeque que você não tem isso ou não tem aquilo por conta das pessoas. O que é recomendável que aqui, se lá atrás houve diagnóstico para que vocês aconselhassem o consulente a procurar uma ajuda terapêutica, aqui é especificamente você, perfeito? Então, antes de se tornar um tarólogo, um profissional de extrema excelência, seja bom, seja excelente para consigo mesmo. Essa foi a tiragem referente ao arcano Sol, uma carta de extrema prosperidade, mas ao mesmo aspecto, repare que os raios desse Sol, eles estão ao mesmo tempo refletindo luz e ao mesmo tempo no mesmo sentido daquele raio que atinge a torre. Você quer uma vida em que você sempre vai estar desperdiçando tempo ou você vai se tornar o dono do seu próprio tempo? Aí a escolha é sua. Um ótimo estudo, uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo final de semana, independente do momento que você está assistindo esse conteúdo. E espero você na próxima. Até mais!